Nessa videoaula eu vou ensinar vocês como criar um efeito de texto d'água. Primeira coisa, vou selecionar aqui a primeira layer, tá? Vou selecionar a ferramenta gradiente e vou pegar a cor azul, um azul turquesa assim, tá? E a cor de fundo vai ser preto, então vai ser um degradê de azul para o preto, bem simples, linear, tá? Vou fazer aqui de cima para baixo, aí até o meio, tá lá o efeito. Vou criar uma nova layer e agora eu vou criar outras coisas agora para vocês verem. Vou botar aqui ó, branco, tá? A cor branca, ferramenta brush. Pegar a ferramenta brush a mais simples, o Basic Brush, tá? E vou editar agora essa ferramenta lá na guia Brush. Primeira coisa, spacing bem alto, tá? Para deixar bem espaçado os pingos. O Shape Dynamics, o jitter alto, mínimo diâmetro assim, tá? 63, o jitter 53, roundness 14, tá? E agora o scattering também bem alto, 939, tá? E vou começar a fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o brush e vou pintando bem na região lá de baixo, vou fazendo vários pontinhos, ó. Tá? Fazendo vários pontinhos. Isso aqui, o que isso aqui vai ser? Isso aqui vão ser as bolhas de ar, tá? Então eu faço várias. Por isso que eu editei lá na ferramenta Brush, que é para ficar bem espaçado e para também simular um efeito de como se tivessem bem que elas não fossem iguais. Crio uma nova layer e vou fazer isso de novo, só que agora eu vou aumentar o tamanho. Então eu vou lá em Brush e vou botar 22. Vamos botar o tamanho isso, 22. E vou espalhar aqui nessa nova layer, tá? Que é para fazer bolhas um pouco maiores. Só que não tanto quanto antes, tá? Para não ficar muito poluído. Nova layer. Vou fazer o mesmo, só que eu vou criar bolhas maiores. Então eu vou lá em Brush, vou aumentar o size para 54. Faço uma bolha, diminuo um pouco, aumento, faço mais outra e vou fazendo várias, tá? É interessante não fazer bolhas do mesmo formato, que é para deixar o mais real possível, tá bom? Fiz isso, tá lá. Eu vou agora pegar a primeira layer, vou botar o fio em 0 e vou começar a adicionar uns layer styles aqui na minha layer. Vou lá, layer style, primeiro que eu vou usar vai ser o inner shadow, tá? Vou botar o distance 0, o size em 6 e vou mudar o opacity dele para 33, tá? Vou botar um bevel emboss também, vou mudar aqui o gloss contour, né? Vou mudar aqui. O depth eu vou deixar igual, size 8. E agora no ângulo, que é da luz, eu vou botar 95 e na altitude eu vou colocar 37. Vou editar aqui o opacity do meu highlight, vou botar em 57. E no opacity do shadow eu vou botar 0. Tá? Já dá pra ver ali do lado como é que tá ficando. Olha lá, ó, dá ok. Tá? Olha lá. Só que eu vou botar mais um efeito ainda. Gradient Overlay. Vou selecionar o efeito gradiente, aquele bem das listras brancas para transparente, que é para tirar a sensação de que está tudo igual. Vou botar o angle em 0, lembrem disso, e o scale bem alto e o opacity baixo. Vou botar 9, 8, por aí, tá? Vou copiar esse layer style, vou selecionar as duas layers de cima e vou colar Paste Layer Style, tá lá, olha lá minhas bolhas, tá? E vou criar mais um efeitinho agora. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou lá na primeira layer e vou botar o opacity dele um pouco menor, vou botar 80. Na de cima eu vou botar 90. E na primeira eu não vou botar nada, tá? Que é para dar uma sensação um pouco de profundidade. Nova layer e vamos fazer mais um efeito. Pegar a ferramenta de texto. O recomendado, pegar uma fonte bem gordinha, assim, para ficar mais legal o efeito, tá? Eu peguei a Berlin Sans. Vou botar aqui um texto, qualquer, vocês podem botar qualquer texto que vocês quiserem aí, né? Vou dar ok. Vou só aumentar aqui essa fonte que tá bem pouquinho, tá bem pequenininha. Ó, botar um pouco mais. Um pouco mais. E vou ajeitar aqui no meu arquivo, tá? Eu acho que fica mais interessante fazer esse efeito com uma fonte um pouco mais gordinha, tá? Vou dar ok aqui. E vou, botão direito, Rasterize Type. E vou duplicar essa layer. Tá? Duplica a layer. Só que agora tem duas layers de texto e eu vou editar de baixo. Tá? Selecionando ela, eu vou em Filter, Distort, Ripple. Tá? Size, Medium, Amount, 206%. Dou ok, tá lá o efeito. Ó. Depois disso, eu vou pegar as duas layers de texto e vou juntar elas, Merge Layers. Vou em Filter, Liquify e vou criar agora os efeitos.
Usando a Blow Tool aqui do Liquify, eu vou aumentando algumas letras do meu texto, tá? Para dar sensação. Essa aqui eu exagerei um pouco, então eu vou tirar, ó, vou fazer de novo. Cuidado para não exagerar. Então eu vou criando imperfeições no meu texto para dar a sensação que está bem embaixo do mar. Pode usar outra ferramenta também do Liquify, aqui é fora do Warp também, para poder criar um efeito. Dá ok, fazer bem simples. Tá lá, ó. E agora eu vou criar mais uns efeitos Layer Style nela. Então, primeira coisa, o fio eu vou botar em 0. E vamos pro Layer Style. Layer Style. Primeiro, Bevel and Emboss. O Depth eu vou colocar em 113. Tá? Aumentar um pouquinho. O Size eu vou colocar em 8. Não mexo no shading dele. Só vou mudar aqui o contorno, tá? Esse aqui. O Highlight e o Opacity do Shadow eu vou mudar. Ó, 18 no Shadow. E o Opacity aqui do Highlight em 49. E vou adicionar mais um efeito. Vou em Pattern Overlay. Seleciono um Pattern Overlay, clico ali. Pattern 2, dou OK. Vou selecionar esse pattern, tá? Vou no Opacity, vou botar o Opacity bem baixo, 6. E vou botar Color Dodge como Blend Mode. Olha lá como é que tá ficando já do lado, ó. Bem baixo ali, é só para dar um efeitinho, tá? E vou criar também um Gradient Overlay. Vou escolher aquele bem do listrado, tá? De branco para transparente, só que vou mudar o ângulo para 0. Olha lá como é que tá ficando, ó. Para dar bem uma noção de luz, assim. Vou aumentar bem o Scale. E vou diminuir o Opacity de novo. Vou botar 18. Tá? Um Drop Shadow para dar um efeito final. Olha lá, ó. Bem simples o Drop Shadow. Nem editei o Drop Shadow. Vou dar OK. Já dá pra ver como é que tá ficando o texto. Agora, vamos continuar. Vou pegar a layer do fundo e vou editar um pouquinho. Vou botar um Layer Style nela. Layer Style. Pattern Overlay. Seleciono aqui. Tá? E vou selecionar o Patterns normal. E vou selecionar esse aqui. Tá? A grande sacada, Scale, eu vou aumentar bastante, ó, pra ficar assim. E vou botar Color Dodge aqui no Blend Mode, lá em cima. E vou diminuir o Opacity. Ó, bem pouquinho, 9. Tá? Eu vou adicionar ainda mais um efeito, tá? Pra ficar mais legal ainda. Vou adicionar um efeito de Gradient Overlay. Vou botar assim, ó, bem simples, tá? De preto para transparente, só para deixar um pouco mais escuro. Vou deixar bem no basicão. Tá? 90, ângulo 90 linear, opacity 100. Tá? Não vou mexer em nada, só para deixar um pouco mais escuro. Vou dar OK. Olha lá como é que tá ficando nosso efeito. Tá? Agora o último que é a luz, nova layer, ferramenta de gradiente. Vou lá em cima e vou selecionar o listrado branco para transparente, né, aquele listrado branco, e vou escolher lá em cima o angle, tá? Vou de cima para baixo, faço assim, tá? Olha lá. E vou mudar o Blend Mode para Overlay e vou diminuir um pouquinho a intensidade dele no Opacity. Vou botar aqui 33. Tá lá o nosso efeito de luz. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.